Hey galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy. Pessoal, vamos para um resumão sobre Boku no Hero Academia. O que está acontecendo nos últimos episódios? Vocês sabem que eu gosto de dar um resumão pra galera que assiste Boku no Hero e assiste aqui o canal também. O canal é mais voltado para Naruto e tudo mais. Mas pessoal, eu sempre faço isso, então vamos fazer aqui o que aconteceu nesses últimos episódios de Boku no Hero Academia. Eu já vou dizer uma coisa, tá muito bom. Esse anime tá muito bom, merece sim o hype que tá tendo, é um dos melhores animes da temporada. Infelizmente poderia ser ele e também a Nanatsu no Taizai, mas a Nanatsu no Taizai foi estragada, apesar de estar muito zica. No mangá, a Nanatsu no Taizai tá muito tri, mas no anime foi estragado, infelizmente. E é aquilo, pessoal, infelizmente a gente não tem muito o que fazer e só seguir o baile com os que estão bom. E My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, como que queira falar, tá muito bom. Merece sim nosso respeito e merece que a gente assista. Quem não assistiu ainda, assiste. Ah, porque eu não gosto de que... Fecha a boquinha, abre lá o navegador, no Piratão, que eu sei que tu assiste Piratão, e vai lá e assiste o negócio. Assiste o desenho. Eu sei que tu vai se divertir, vai gostar e vai virar fã. Mano, é um anime que faz tu encher os olhos de lágrimas. Com cenas simples. Um anime que tem sangue, tá ligado? O bagulho merece sim que a gente deixe ele com hype e que ele cresça cada vez mais e mais. E que a fanbase aumente mais e mais. Então, pessoal, se tu gosta de Boku no Hero Academia e quer ver mais Boku no Hero Academia aqui no canal, por favor, compartilha o vídeo para as outras pessoas, para os outros caras que tu quer que eles também participem dessa comunidade. Aqui é uma comunidade de amigos, todos somos amigos aqui, onde a gente conversa sobre animes, onde a gente conversa sobre os desenhos que a gente gosta. Então, se tu quer que o teu desenho apareça aqui, compartilhe, porque quanto mais visualização tiver no vídeo sobre determinado desenho, obviamente mais eu vou trazer aqui, porque é assim que funciona. Quanto mais views, mais a gente se importa com aquilo e mais a gente vai fazer aquilo funcionar e aparecer no canal, beleza? Então, sem enrolação, vamos para ver o que está acontecendo em Boku no Hero Academia. Bom, pessoal, esses últimos episódios de My Hero Academia estão muito bom, principalmente porque as lutas estão zica demais. Sim, teve personagens que se destacaram nesses últimos episódios e um destaque para os personagens são Mirio, Tamaki, Kirishima, Fett e Midoriya. Esses caras foram os que mais se destacaram nesses últimos episódios. Teve outros também? Sim, teve outros personagens que se destacaram também, mas esses caras são os que mais destacaram e trouxeram lutas muito boas com superação. Como sempre, aquela superação muito grande que tem em My Hero Academia, e nesses caras tá a superação toda aí, manos. Esses últimos episódios, principalmente o Midoriya, o Kirishima e o Mirio, os caras, mano, os caras chamaram a atenção mesmo e bateram na mesa e disseram assim, ó, eu tô aqui, respeita porque eu tô aqui. Principalmente o Mirio virou um dos personagens principais pra mim, um dos personagens que eu mais gosto, e o Kirishima também virou, o cara era um dos personagens que eu não dava bola e virou um personagem que eu gostava. Mano, zica demais. E no caso de Midoriya, obviamente, ele foi o destaque maior, porque ele é o personagem principal e tudo mais. Mas o que mais chamou atenção em todas essas lutas é que finalmente ele chegou ao nível de poder 100%. Ele de fato usou o poder que foi passado pra ele, pro nosso querido All Might. Ele usou esse poder, manos. O cara arregaçou literalmente, mostrou que ele tem sim o potencial para ser um dos mais poderosos. Porque até agora nunca foi mostrado ele usando de fato. Sempre quebrava um braço, quebrava um dedo, quebrava uma perna, quebrava o pé. E o cara ficava mal, usava 10%, estava 5%, as outras pessoas sempre passavam dele, ele tinha que botar um pouquinho a mais. Então ele conseguiu de fato usar todo o poder e o vilão não teve nem chance, mesmo o Overhaul também usando 100% do poder dele. Então tanto o vilão principal quanto o Midoriya, que é um estudante ainda, ambos usando 100% do poder, o Midoriya conseguiu passar dele, porque o poder dele é fora da realidade. Mas é claro que para ele conseguir fazer tudo isso, ele teve ajuda tanto da Eri, essa que tem o poder de resetar as pessoas, no caso, ela consegue fazer a pessoa, entre aspas, rejuvenescer, ela consegue fazer a pessoa voltar no tempo, mas só a pessoa, digamos assim, digamos que tu vai ficando mais novo conforme ela vai usando o poder em ti até fazer tu sumir. Então ela ajudou ele porque ela estava agarrada nele. E essa foi uma estratégia do Midoriya muito bem pensada, porque ele sabia que ele ia ficar se destruindo enquanto ele usava o seu poder, ia ficar machucando o corpo dele, porque 100% ia destruir o corpo dele, que não é preparado para isso. Mas com o poder da Eri, que ficava curando ele, entre aspas, ele conseguiu usar esse poder 100% sem sofrer tantos danos quanto ele sofreria, porque a princípio até ele morreria se ele usasse todo o poder que ele tem. Então ficava nisso, o One for All destruía ele e a Eri curava, até ele vencer o vilão, e venceu de uma maneira épica. Mas como o poder da Eri é muito poderoso e ela não tem o controle sobre ele ainda, eles tiveram que ser ajudados pelo professor Aizawa, que parou ela, pois como ele tem o poder de parar a individualidade, ele fez com que ela perdesse os poderes dela naquele momento, olhando pra ela, que ele fica com o olho aberto e tal, e tira os poderes da pessoa. Ele tirou os poderes da Eri e com isso ela acabou desmaiando e salvando o Midoriya, porque senão o Midoriya ia morrer
Ele ia rejuvenescer tanto que ia sumir, no caso. Então essa luta foi muito épica, chamou muita atenção, obviamente foi a luta principal de todas as últimas. Foi o ápice, a vitória sobre o Overhaul, pelo menos por enquanto. E um ponto que ficou aqui, que parece que o Midori ficou um pouco mais novo, faz essa brincadeira toda. Parece no design dele, que ele tava com um design um pouco mais velho, mais surrado. Depois dessa luta, ele ficou com um design um pouco mais limpo, parecendo estar mais novo. Apesar de ninguém ter falado mais nada sobre isso, ninguém nem explicou isso, o médico que examinou ele não falou nada, disse que tá tudo bem, só o braço dele que tá mal e tal. Mas esteticamente ele parece estar mais novo, não sei, mas é o que eu vi, pelo menos é o que eu acho. Outro fato interessante que a gente ficou sabendo nesses últimos episódios é que a Eri é neta do chefe da Yakuza, da filha dele e tal. Ela era considerada amaldiçoada, o velho sempre gostou dela, nunca achou que ela era uma pessoa amaldiçoada, queria ela por perto, mas foi o Overhaul que fez tudo aquilo com ela. E também foi o Overhaul que deixou o cara doente, deixou o chefe da Yakuza doente, mesmo ele gostando muito do chefe da Yakuza, sendo muito grato por ele ter salvado a vida dele. Ele não concordava com os métodos do velho de agir, então ele preferiu deixar o velho doente, depois ele curaria o velho, mas não deu certo porque ele foi vencido, então o velho ficou doente lá, não sei o que vai acontecer depois. E com a derrota do Overhaul, a gente tem a união dos vilões voltando, e voltando bruta, porque eles chegaram, mano, e meteram o pé na porta literalmente. Os bichos chegaram bruto demais, tiraram as mãos do Overhaul. Uma foi pega de volta porque ele tirou a mão de um cara e o cara pegou a mão dele de volta. E o outro braço foi decomposto pelo líder dos vilões e foi uma cena muito louca porque no final o Overhaul gritou. Ele gritou assim de desespero, porque tudo que ele fez, as ações até erradas que ele não queria fazer, como deixar o chefe da Yakuza doente, foi tudo em vão. Ele perdeu tudo, foi tudo pego dele. Então a Liga dos Vilões, que estava em baixa, tinha desaparecido um pouco nesses últimos episódios, voltou com tudo, atacando os carros, matando um dos heróis. Os bichos vieram bruto demais. Ó, a volta deles foi uma das coisas que me deixou empolgadão aqui, ó. Os bichos são brutos demais. São vilões que de fato têm uma bagagem, assim como o Sten, que já é um vilão mais antigo do próprio Boku no Hero Academia. É um vilão que tem muita presença, apesar de não ter muito poder, tem presença, tem uma ética, tem toda uma questão por trás dele. A união dos vilões também tá vindo nessa pegada e também é muito baseada no Sten, tanto que um dos caras lá falou que será que o Sten queria fazer isso, será que a gente vai conseguir fazer o que o Sten queria e tal, não sei o que. Então eles estão indo na vibe do Sten, mesmo o Sten não pedindo nada sobre isso, e a gente nem sabe se o Sten tá vivo ainda. Ele sumiu. Depois disso temos a morte de Night Eye. Sim, ele morreu, só que o cara morreu sorrindo, manos. E é aquilo, a cena foi muito emocionante. A cena chamou muita atenção, pra mim encheu meus olhos de lágrimas. Só que tem uma coisa, pessoal, pensa comigo assim, esse personagem, ele não apareceu muito. É um personagem novo, perto dos outros personagens da obra mesmo, a obra nova. E o personagem é mais novo ainda. Então é um personagem que a gente conhece há pouco tempo, mas a morte dele, ele morreu sorrindo e tudo mais, foi uma morte que nos emocionou. Então esse é um ponto de My Hero Academia que me chama muita atenção. É uma obra que consegue fazer tu gostar dos personagens, tem personagens muito bons, e faz tu gostar desses personagens em pouco tempo, onde a morte daquele personagem marca tanto, é tão pesada, que faz tu chorar assistindo o bagulho. Então foi uma cena muito emocionante, o All Might chorando, o Midora chorando, o Mirio chorando, e manos, foi uma cena incrível, uma das melhores cenas de morte dos animes pra mim foi essa aí, porque foi um personagem que não tem muito peso, porque é um personagem novo, relativamente novo dos últimos anos aí, tipo, parece que ele tem 2, 3 meses, e o bicho já parece que tá na tua vida há anos, que tu conhece ali o personagem há anos, como foi Jirai e tudo mais. Então foi uma morte muito pesada. Claro que a morte de Jirai foi muito mais, porque é um personagem que tá muito mais tempo, mas pensa comigo, também foi uma morte muito marcante. O personagem é novo, então, cara, My Hero Academia é zica demais. Consegui fazer a gente se emocionar com um personagem novo e que nem apareceu muito nos episódios que ele tava ali fazendo parte. Bom, e nessa cena da morte do Night Eye, do Sir, a gente acabou descobrindo que o Mirio vai voltar a ser herói. Tem a possibilidade do Mirio ser herói, porque o Sir disse que ele vai ser um grande herói, ele não precisa se preocupar com isso, que esse é um futuro imutável, ele vai ser um grande herói. Só que a gente tem duas opções, ou ele vai ser um herói policial, ele vai se tornar um policial, tudo mais, como o Tsukawati, aqueles caras que ficam por trás ajudando nas investigações e vão lá e com as armas e tudo mais, são policiais normais, ou ele vai ser curado pela Eri, que é uma possibilidade muito grande, que é uma coisa que eu quero que aconteça, porque foi dito no episódio, nesses últimos episódios mesmo, que eles podem usar o poder da Eren para voltar o Mirio até onde ele tinha poder. Então se ele voltar até o nível que ele tinha poder, com certeza ele vai voltar a ser o cara que ele era antes e o herói tão grande que ele era, porque o cara é zica demais. E mano, que ele é herói todo mundo já sabe, mas que ele vai se tornar herói a gente não sabe como, se ele vai ser policial ou se ele vai voltar a ter os seus poderes de volta. E se eles usarem a Eren para trazer o poder dele de volta, vai ser muito bom pro anime, e pra mim vai deixar o anime melhor ainda, porque geralmente nos animes eles nunca vão nessa vibe, tipo, é mais fácil fazer o cara voltar a ter os poderes dele se a gente usar o poder de outra pessoa. Só que no anime não dá, eticamente é errado,
porque se a gente fizer isso, aquilo vai prejudicar outra coisa, entendeu? No anime eles sempre tentam achar o caminho mais difícil. O caminho mais difícil é ir por ali, então a gente vai por ali. Não, na vida real a gente não faria isso. Na vida real a gente iria pelo caminho mais fácil, que é o mais lógico. Então nessa questão aqui do My Hero Academia, eu acho que se eles usarem a Eri, eles vão pelo caminho mais fácil e o caminho que faz mais sentido pra todo mundo que tá assistindo. Porque é uma coisa que realmente me irrita às vezes nos animes, é isso. Dá o caminho mais fácil aqui. Vamos fazer o caminho mais fácil? Não, o caminho mais fácil tem um problema. Eles sempre inventam algum problema pro caminho mais fácil para eles poderem ir pelo caminho mais difícil. Então eu acredito que talvez sim a Eri seja usada, e se ela for usada, vai ser uma coisa muito, muito interessante, que vai deixar a obra melhor pra mim ainda, porque não vai ter enrolação. Usa, deixa o cara bom e vamos pra luta de novo, beleza? Acabou. Só que dentro dessa questão do Mirio e tal, voltar a super-herói, a gente tem um ponto muito, muito interessante que a gente tem que prestar atenção. Talvez o Sir pode ter mentido pra ele, dito que ele vai ser um herói e tudo mais, pra ele não se preocupar, pra dar esperança pro Mirio não desistir, ter uma vida, sabe, indo atrás dos seus sonhos, uma vida sem sonhos, é uma vida nula. Então ele deu essa esperança pro Mirio ir atrás mesmo, não desistir e de alguma forma evoluir na vida. Pode ser isso também, ele pode ter mentido, mas não acredito que isso aconteça no anime, porque no anime não faria muito sentido o cara ficar ali correndo atrás e, tipo, nunca mais ser um herói e vivendo uma mentira. Mas tem essa possibilidade também. E o que vocês acham? Qual dessas possibilidades faz mais sentido? A mentira, ele voltar aos poderes por causa da Eri, ou ele virar um policial? Deixe nos comentários para saber a opinião de vocês. Outra coisa que foi muito batida na tecla nesses últimos episódios é a possibilidade do All Might não morrer mais. Por quê? O Midoriya foi o cara que mudou o futuro. Segundo o Nightwire, o Midoriya conseguiu mudar a linha do tempo que ele tinha visto. De tanta energia, de tanta força de vontade, tudo mais que se ligou nele naquele momento, no Midoriya no caso, ele conseguiu mudar a linha do tempo que ele viu, porque Midoriya era pra morrer, só que ele não morreu, ele conseguiu vencer. Então de certa forma ele mudou a linha do tempo e tem a possibilidade do All Might não morrer. Então acho que ele não vai morrer mesmo, porque se morrer vai ser mais um peso pra obra, a obra vai ficar melhor, vai ficar mais pesada, mas vai ser uma coisa muito triste e sinceramente eu não quero que o All Might morra. Outro fato interessante que deve ser citado nesse resumão aqui dos últimos episódios de My Hero Academia é que o Gran Torino capturou o Kurogiri. E nessa brincadeira toda apareceu um novo personagem. Esse que nada mais é que um subordinado direto e fiel do All for One. E o nome dele é difícil de falar, que é Gigantomachia, uma coisa assim. E eu acho que esse cara vai dar muito trabalho, pois o cara é muito poderoso e o cara é gigante, mano. O bicho é bruto demais, o bicho é monstro. E uma coisa que deve ser lembrada é que nesses últimos episódios, o Todoroki e o Bakugou, que são personagens principais, que chamam atenção e muitas pessoas gostam, ficaram um pouco de lado porque eles estavam tirando a licença provisória, estavam treinando para virar um herói. Provisório, no caso, poder atuar como herói, mesmo que sejam estágios. E dessa vez eles já foram lá nos últimos treinamentos e tudo mais, e obviamente eu acredito que eles vão tirar essa licença provisória, vão poder ser heróis e vão voltar a aparecer de fato na ação, na luta, porque eles não participaram das últimas ações e sempre ficaram em casa lá esperando, quando os bichos estavam morrendo, quando os bichos estavam se matando, dando 100%, os outros dois que são personagens muito bons, com potencial muito grande, estavam em casa esperando porque não poderiam fazer nada, eles não tinham licença para atuar na rua. E esse último episódio terminou com uma possibilidade de um arco mais calmo, um arco mais tranquilo, que é o arco do festival cultural. Então pode ser que venha um arco tranquilo, um arco calmo, com um pouquinho de ação, um pouquinho de crescimento dos personagens, vão dar mais ênfase nos nossos personagens principais ali. Então acredito que vai ser um arco legal, mas tem que ter um pouco de ação. Se for só aquela questão de festival e de música e tudo mais, vai tirar um pouco do foco. Então o anime tá vindo muito bom, ele tá só numa crescente bem grande, uma ampliação dos poderes, ampliação de luta, fica ficando cada vez mais pesado, e se vier com o arco do festival do nada, assim, vai dar aquela quebrada muito grande, talvez caia um pouco do hype do anime. Então eu acredito que eles vão botar um arco do festival, mas também vão colocar um pouco de ação no meio, um pouco de crescimento dos personagens, e assim vai ficar bom. Mas se for só música e só nada a ver, tirar totalmente do foco da história, eles vão acabar errando, então que eles não errem fazendo isso. Então assim pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido, e se vocês quiserem mais vídeos sobre My Hero Academia, deixe aqui nos comentários e compartilhe o vídeo para as pessoas que gostam, em páginas que gostam do assunto, que falam sobre o assunto, para que a gente possa fazer mais vídeos sobre My Hero Academia, com vídeos de curiosidade, vídeos mais elaborados sobre o assunto. Lembrando que tem vídeo sobre My Hero Academia aqui no canal, tem vídeo sobre Stain, tem vídeo sobre o All for One, One for All, aqueles poderes e tudo mais. Então vai no card quando tiver superior da tela, tá ali, assiste, eu sei que tu vai gostar. Então eu fico com Deus, tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harris.